Leis de Kepler. Após uma vida de estudos, deduziu 3 leis que explicam o movimento planetário e nos fazem compreender como o universo é estruturado. Elas podem ser utilizadas para o estudo do movimento dos planetas ao redor do Sol e do movimento de satélites ao redor dos planetas. Conheça as leis de Kepler. A primeira lei de Kepler, conhecida como Lei das Órbitas, descreve que as órbitas dos planetas ao redor do Sol possuem um modelo orbital elíptico e não circular, como se pensava antes. Uma elipse pode ser definida como uma figura geométrica curvilínea em que a soma das distâncias de qualquer ponto da curva até dois pontos fixos, chamados de focos, resulta uma constante. A segunda lei de Kepler, conhecida como Lei das Áreas, afirma que o segmento que une o Sol a um planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Uma consequência importante dessa lei é o fato do planeta não percorrer a sua órbita com velocidade constante. Observe que A1 e A2 são iguais, mas os arcos AB e CD não são. A terceira lei de Kepler, conhecida como Lei dos Períodos, descreve que a razão entre o quadrado do tempo de translação do planeta e o cubo do raio médio das órbitas planetárias é igual a uma constante. Tendo em vista que o movimento de translação de um planeta é equivalente ao tempo que este demora para percorrer uma volta em torno do Sol, é fácil concluirmos que, quanto mais longe o planeta estiver do Sol, mais longe será seu período de translação e, em consequência disso, maior será o seu ano. Exercícios! Questão 1. Qual foi a principal contribuição de Kepler na conceituação da lei das órbitas? Primeira lei de Kepler. Sua maior contribuição foi afirmar que eles realizavam uma trajetória elíptica e não uma trajetória circular. Para descrever suas leis, Kepler se baseou no heliocentrismo, em oposição ao geocentrismo. Questão 2. De acordo com a segunda lei de Kepler, chamada de Lei das Áreas, dentro do sistema planetário, o segmento que une o Sol aos planetas descreve áreas iguais em tempos iguais. Alternativa E. Questão 3. De acordo com a terceira lei de Kepler, quanto maior a distância média do Sol, maior será o período de translação do planeta. Assim, quantos meses aproximadamente a Terra percorre uma área correspondente a 1/4 da área total da elipse? Antes de resolver o problema, devemos lembrar que o movimento de translação da Terra é aquele que ela realiza em torno do Sol, no período de um ano, 12 meses ou 365 dias. Feita essa observação, para resolver o problema acima, basta aplicar a regra de 3. Assim, uma volta equivale a 12 meses. 1/4 de volta equivale a t. T é igual a 12 vezes 1/4. T é igual a 3. Portanto, a Terra demora aproximadamente 3 meses para completar 1/4 da área total da elipse. Lei da gravitação universal. Ao estudar o movimento da Lua, Newton concluiu que a força que faz com que ele esteja constantemente em órbita é do mesmo tipo que a força que a Terra exerce sobre um corpo e suas proximidades. A partir daí, criou a Lei da Gravitação Universal. A Lei da Gravitação Universal determina que dois corpos atraem-se com força proporcional às suas massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Considere duas massas, M1 e M a uma distância d uma da outra, conforme a figura. Note que as forças de atração gravitacional entre os corpos são de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentidos opostos. Desta forma, o módulo da força de atração gravitacional é expresso pela fórmula: força gravitacional é igual a constante de gravitação universal vezes a massa dos corpos analisados dividido pela distância ao quadrado. Exercício. Força de atração gravitacional entre duas massas de 500 kg distantes 5 metros uma da outra. A fórmula, colocando a constante gravitacional, multiplicando pelas massas e dividindo pela distância ao quadrado. Obtém-se o resultado 6,67 vezes 10 elevado a menos 7 newtons.